Divino Mestre Jesus, amigo de todos nós agradecemos por esta oportunidade renovada que nos favorece a marcha, a aprendizagem, progresso e os esforços pela transformação moral aqui na Terra. Pedimos a Ti o amparo, a inspiração, a orientação, a luz divina que Tu irradias, favorecendo a nossa transformação moral. Nós desejamos que os estudos dessa noite sejam proveitosos para os espíritos que se encontram aqui, aguardando o atendimento e que estão aqui conosco neste ambiente, como os primeiros passos do atendimento de hoje. Que as tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam a todos, a toda a humanidade, para que haja paz e luz nos corações, que assim seja. Muito bem, então nós vamos aí dar continuidade ao estudo do livro de Gênesis, a partir do versículo 15, cujo estudo iniciamos na semana passada. Vamos fazer a leitura, que sempre fazemos, costumeiramente, para que nós nos familiarizemos com o texto, nos afeiçoemos ao texto bíblico e o texto possa permanecer de forma marcante na nossa memória. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E o versículo 19, e foi a tarde e a manhã, o dia 4. Nós iniciamos o estudo do versículo 15, que sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. Nós trabalhamos bastante esse enunciado, sejam para luminares para a expansão dos céus, fizemos aquela correlação com o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, naqueles itens, questões que nos falam da renovação social, da transformação social, da carência da humanidade em termos de bem-estar, desigualdade social, que representa para nós o advento. A solução desses problemas representará o advento da regeneração na Terra. Então, a expansão dos céus primeiro ocorre no plano espiritual, no plano espiritual que nos envolve, certo? No plano mental de cada um de nós, no plano filosófico, até que isso se torne uma verdade essencial pela concretização desse plano celeste de felicidade, de paz, no campo da sociedade. É uma ancoragem fundamental e é aquele
advento do bem que os espíritos estão incumbidos de preparar, conforme nós vimos na questão 916. Eu vou aqui só rapidamente. Seria o 917. 916 é que os espíritos vão dizer o seguinte, que quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal, para que, compreensível, se fizesse a necessidade de extirpá-lo. É o que vemos na Terra hoje. O egoísmo causando muito mal, principalmente aí na natureza. Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo de solidariedade. Então forte será o amparo e não o opressor do fraco. E não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse o reinado do bem que os espíritos estão incumbidos de preparar. Então, os espíritos estão incumbidos de preparar um reinado do bem concreto na Terra. Não de um bem místico, de um bem religioso apenas. Não, é um bem que vai fazer o quê? Promover, definitivamente acabar com a desigualdade social, que é um problema gerado pelo homem. Aí eu estou fazendo alusão à questão 806. Então esse é o advento. E todos nós aqui na Terra nos esforçamos para que isso aconteça. Estamos inseridos nesse grupamento dos Espíritos de Verdade, capitaneados por Jesus, que tem a incumbência de preparar o advento do reino do bem, segundo essas características, bem delineadas na questão 916. Frisando para os amigos que não se trata de um reino místico, religioso. Não. Estamos falando de renovação social, bem-estar social. Mas nós estudamos isso bastante na semana passada, no último estudo. E assim foi. Então, o assim foi expressa o determinismo divino. Assim foi é o determinismo divino, assim será. Assim será. E todos aqueles que travam o progresso serão engolidos pelo progresso, conforme aprendemos no Livro dos Espíritos. Serão engolidos, se transformarão, aqueles mais renitentes vão partir para outras moradas. Os irredutíveis vão seguir para outras moradas na casa do Pai. Então, aprendemos assim que as determinações de Deus são inderrogáveis. Por quê? Porque elas todas são as leis naturais. As leis naturais que a ciência vai descobrindo e as leis naturais morais que a ciência ainda é incapaz de descobrir, mas que o Espiritismo revela e demonstra utilizando o método científico. O controle universal do ensino dos espíritos, o controle por meio de vários médiuns, de locais diferentes. Então nós vamos tendo a confirmação desses ensinamentos que se iniciaram de forma muito clara no século XIX, meados do século XIX, e tornaram-se concretizados na Terra com a edição do Livro dos Espíritos, por exemplo. Então, à medida que vai sendo concretizado na terra do nosso coração, da terra do nosso coração,
vai ser elaborado no mundo. O mundo se transforma. Aprendemos no livro A Gênese. Para que na Terra sejam felizes os homens, é necessário que ela seja habitada apenas e tão somente por bons espíritos. Então, os bons espíritos, reencarnando em massa, devido à sua própria natureza de bondade, eles vão renovar a sociedade de forma natural. Por que a Terra é um mundo de sofrimento, de muita aspereza, de muita dor? Por causa da natureza, da nossa natureza. Da natureza da coletividade, que faz com que o mundo seja assim por causa do egoísmo. O egoísmo é o mal maior, responsável por todos os males. Aprendemos estudando o Livro dos Espíritos. Então, o egoísmo se contrapõe ao reinado do bem. O egoísmo tende a manter o reinado do mais forte, que vai diminuindo ao longo do tempo, mas na Terra ainda prevalece ainda esse reinado do mais forte economicamente, do mais forte politicamente, no campo das nações. Então elas vão impondo as suas determinações aí. Então, uma vez concretizada na terra do coração, e por consequência, assim foi. Uma vez concretizada na terra do coração e por consequência no mundo exterior, estamos atrelados aos resultados. Pois o que fazemos se torna lei. Fazemos se torna lei. Aí o que pode mudar? A misericórdia, mas para que a misericórdia atue, é preciso o arrependimento. O arrependimento, consequentemente, a reparação. E a transformação. O arrependimento, a reparação é a transformação. Porque quando se fala em reparação, que o arrependimento viabiliza, nós tendemos apenas a atribuir a reparação a eventos materiais. Mas a reparação básica, que é feita, é no mundo interior. Si próprio. A correção dos sentimentos. Endireitai as veredas. Porque é do coração que parte tudo. Tudo que se vê não é feito do que é aparente. Certo? Por que no mundo predomina ainda a violência, guerras, acúmulo absurdo de riqueza? Porque isso tem fundamentação no coração da maioria. Então, não é feito do que é aparente, não é feito de um decreto. Certo? Da tabuleta, mundo de expiação e prova, e crava a tabuleta. Não, é a turma que está reencarnada aqui que transforma o mundo, faz com que o mundo seja de expiação e prova. À medida que for havendo a renovação, o degredo, a transformação moral, reencarnação de bons, aí vai mudando. Um dia não, já o degredo já é um processo mesmo. O degredo é um processo natural, os mundos são solidários. São um processo natural. Os técnicos espirituais viabilizam, vamos dizer, agilizam transporte.
Mas tem leis naturais que atraem os espíritos dos orbes. Certo? Nós ainda não temos condições de ver o conjunto. A Laura uma vez viu numa das reuniões os espíritos sendo levados. Mas por naves. Não E aí é o processo de misericórdia, a técnica favorecendo o transporte. Mas tem leis naturais, vamos dizer. Chico falava muito no chupão, você se lembra? Já. Tempo atrás. O chupão. O chupão não é um planeta que vai passar aqui perto da Terra, que seria algo catastrófico. Se passasse um planeta perto da Terra, ia mexer com toda a estrutura, as órbitas do sistema solar inteiro. Então o chupão aí já está implícito o quê? Uma lei de atração. Um magnetismo. Não precisa dele passar perto. Lá onde está o planeta lá que tem uma civilização primitiva, precisando de enxerto renovador, atrai. Certo? Como os espíritos são uma das forças da natureza, a inteligência suprema se serve deles para transportar, para levar, certo? Então nós ainda guardamos aí da espiritualidade. Mas que bom que é assim, né? Aí pode aplicar aí a lei de atração? Lei de atração. Lei de atração, magnetismo. Natural, é lei. Quanto ao magnetismo natural, os espíritos não se contrapõem. Você tem uma pessoa muito atrelada a viciações. Viciações, mas faz o bem para muita gente. Certo? Os espíritos podem fazer o quê? Por misericórdia, afastar alguns espíritos que estão ali. Né? Mas se ela não combater a viciação, vai atrair. É uma lei natural. Os espíritos vão ficar observando. Porque o mal é seu próprio remédio. É da lei que a gente conviva com o que nós estamos atraindo. Para nós desgostarmos. Não é isso que fala Paulo na Vida dos Espíritos? Que é a dor, uma soma de sofrimento necessária para fazer com que o espírito passe a desgostar da complicação. Então ele vai ver se é bom, se é gostoso conviver com o que ele atraiu. E os espíritos não podem, tem como quebrar essa lei. É uma lei natural. Nós temos que pensando, não é? Questão 467 do Livro dos Espíritos. Como é que funciona? É uma lei, ó. 467. Estou na 497, falta um pouquinho para cá. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos, que é o que nós estamos falando aqui, que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então, pensamento e sentimento. Pensamento atrai, desejo chama. Os espíritos não podem fazer nada contra isso. Eu tenho que alterar a carga do pensamento e do desejo para chamar coisa boa. Atrair coisa boa. Porque não tem como parar de atrair, não existe. Vamos fechar o corpo, até esse tipo de. Não existe isso aí. Você fecha o corpo para o mal fazendo bem. Aí você vai parar de irradiar. Complicação atrativa. André Luiz chama de forças construtivas e forças destrutivas no mecanismo da mediunidade. Está falando do quê? De lei de conservação e lei de destruição.
do ponto de vista mais técnico. E isso é lei de magnetismo. Aí, por consequência, o que eu atraio, eu vou reproduzindo. A lei de reprodução. Eu exerço um trabalho natural para reproduzir, que é o pensamento, o sentimento, as ações, trabalho, lei de trabalho. Tudo é uma coisa só. A gente disseca só no didático aqui, separa no didático. Mas é um feixe. Destrinchando tudo. É um feixe de forças. Então vamos lá, vamos em frente aqui. E assim foi. Então, o passado é lei, o hoje é o tempo de concretizar o futuro, e já conhecendo. Se os espíritos estão encarregados de preparar, nós que estamos encarnados e estudando, que estamos estudando, já estamos com a ferramenta na mão para sermos auxiliados dos espíritos, certo? Tomar a parte que nos toca na obra da criação. Que é o que vai alterar a lei que nós mesmos já lançamos, certo? Nós aqui alteramos a lei. Lei de causa e efeito é por nossa conta. E assim foi. Então, o que vai ser assim no futuro para nós? A felicidade suprema, que é o objetivo divino para nós. Felicidade sem mácula. Mais algum comentário aí sobre essa questão 15 aí? 16. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E fez Deus. Deus não faz. Quem faz somos nós que fazemos. Coisas boas ou coisas complexas, certo? Deus não exerce ação direta na matéria, mas quando nós fazemos alguma coisa, foi Deus que fez, certo? Que nós fizemos em cima da criação. Em cima da criação. E para a gente desenvolver um luminar legitimamente considerado, é preciso adotar e praticar as leis de Deus, que aí nós vamos ser luminares autênticos, e não pseudo-luminares ou falsos luminares, supostos luminares. Cuida para que a luz que em ti há não seja trevas, diz Lucas lá. Acho que é 11:35 de Lucas, se não me engano. Então, porque o intelecto produz uma luz, mas é uma luz fraquinha. Tem uma luminosidade no intelecto. Mas a legítima luz aí, a luz da libertação, é do casamento do intelecto com o divino, representado por Jesus, que é o modelo e guia, o tipo mais perfeito. Então, a mais nobre, evidente, extraordinária expressão de Deus para nós é Jesus, segundo Paulo. Paulo define que Jesus é o tipo mais perfeito, né? A mais perfeita imagem de Deus, por quem Deus fez todas as coisas, por quem fez o mundo, por quem fez também o mundo. Depois João vai repetir mais ou menos a mesma coisa, certo? Porque João fala que é o verbo do princípio, que o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e fez o mundo.
e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, é João falando mais ou menos a mesma coisa que Paulo com outras palavras. Então, para sermos aí luminares legítimos, é preciso acreditarmos nas leis de Deus e praticá-las. Então, aí nós estamos falando dos co-criadores em plano maior, que são os Messias, espíritos da categoria de Jesus, os co-criadores em plano menor, que somos nós, que também vamos nos iniciando nessa campo construtivo aí, eterno, de obra para todos sempre, que a nossa obra na pauta do egoísmo é transitória. Agora a obra que decorre do amor, ela é perene. Perene. Eterna. No nosso coração. Porque no concreto os mundos desaparecem, os mundos se transformam, viram poeira, são refundidos e formarão novos mundos. Os átomos formarão novos mundos. Fez Deus os dois grandes luminares. Então nós temos aqui o Deus exterior e o Deus interior. O Deus exterior que se expressa pelas leis e o Deus interior, que é a nossa capacidade co-criativa, que é posta em execução quando nós associamos o razão e sentimento. Aí nós estamos reproduzindo. Então, a razão Adão, sentimento Eva, a ideia fecunda o sentimento. Então, vamos ter a cria, o filho, daquele propósito. Certo? O filho pode nascer ou pode ser abortado, dependendo do que está sendo elaborado. Então, a simbologia de Adão e Eva aí é toda no mundo interior. E, nesse sentido, dá para fazer uma progressão para a razão lá na frente, simbolizando José, e sentimento simbolizando Maria, esperando Jesus. Coisa mais. A Eva levou o fruto proibido para Adão. O que é isso aí? É o nosso desejo, quando é despertado por algo agradável a esse desejo, chama a razão, o circuito não chama? Reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral, pelos esforços que empreende por domar as inclinações mais. Então, esses esforços fazem parte dos trabalhos da razão. A razão vai ser inadequado, certo? Aí entra a briga, o desejo contra a razão. Desejo contra a razão. No caso aqui de Adão e Eva, como foi a serpente que sugeriu, o que a serpente é? Pensamento rasteiro. Nós vamos estudar isso mais à frente. Então gerou uma complicação, representada pelo Caim. E José e Maria, sentimento nobre, razão iluminada, geraram o quê? Jesus, que é o homem novo, é o novo homem. O filho do homem, né, que é o filho do homem, do casal, dos esforços, que vai ser o novo homem do futuro, na próxima reencarnação, né, no novo mundo. De repente, seremos promovidos a um novo mundo, hipótese, certo? Então,
uma nova humanidade, uma nova condição. Então, nós vamos estudar Adão e Eva mais à frente. Então, quando nós falamos nós vamos falar do Caim também, o que significa Caim, certo? São agrupamentos de espíritos, né? Se Adão simboliza a razão, Eva simboliza sentimento, e eles também simbolizam grupamentos de espíritos que vieram para a Terra. Nós vamos estudar isso mais à frente, né? Enxertia de novos grupamentos de espíritos que vão alavancar o progresso de um grupo ainda com ideias mais primitivas. Grupo de característico de mundo primitivo. Certo? E esses espíritos já habitavam o mundo de expiação e prova, iniciando a regeneração, mas não quiseram se transformar, praticar o bem, amar o próximo, que é o que vemos na Terra hoje. Quem é que não quer se transformar e praticar o bem? Todos os violentos, todos os que exploram os fracos e geram a destruição. São os que não querem praticar o bem. Então eles são levados para um mundo primitivo que carece do conhecimento que eles têm aqui. Conhecem leis, filosofias, religiões, técnicas, as mais variadas, mas não querem colocar esse cabedal a serviço do amor na Terra, para melhorar o mundo. Não. Continuam aumentando o egoísmo. É o que a gente vê, né? É. De cada avanço intelectual, você percebe um grupo utilizando sempre para Exatamente. explorar, matar, desinformar, humilhar, né? Todo avanço, né? Então vai chegar um momento, exatamente, chega um momento que eles são transferidos para os mundos primitivos que carecem desses conhecimentos. Só que lá no mundo primitivo não tem facilidade para executar. Vai ter que... Nada. Do suor do... Vão ter que desenvolver tudo de novo lá, começando do zero. Aí, nesse processo, Lá que é o despertamento, né? ao longo dos milênios, os sentimentos vão se renovando pela dor, pela dificuldade. Certo? É um mundo bruto. Eles não querem manter o mundo bruto aqui? Guerra, destruição, sofisticação de armas, opressão econômica, não querem? Então eles vão conviver com uma coletividade que são brutos por natureza. São espíritos brutos na sequência natural da evolução, para promover o avanço deles. Aí eles vão sofrer o efeito da lei de causa e efeito. Natural. Mata, morre, mata, morre. Não estão matando aqui de alguma maneira? E muitas vezes evadindo-se da justiça? Sim. Lá não tem como acontecer isso, não. Então, esses mais adiantados intelectualmente, eles vão avançando, eles vão se renovando. Certo? É um processo... Mas é bonito. Educativo. Mas é bonito, por quê? Porque né, os mais adiantados auxiliam o progresso dos menos adiantados. Quem é que vai reencarnar? Qual tipo de espírito vai reencarnar no meio primitivo para fazer com que aquele povo bruto avance? São os superiores? Não, porque eles já não mais precisam de expiação. E também o grupo não vai entender nada, né? Não está pronto para receber, né? Mas assim, exatamente, mas eles, Isso, né? porque quem vai reencarnar lá vai entrar naquele sistema da lei do mais forte. Aí numa existência você é o mais forte. Numa existência você é romano. Na outra você é escravo. É assim que funciona.
até que a gente canse, que o espírito cansa daquilo, satura do egoísmo, certo? Aí vira a chave. Quando é que vira a chave? Quando satura. Esgotou, satura. Aí Eu estou começando cansada, Luiz. Tá começando? começando, né? Vai saturando. Já aconteceu conosco. Todos nós aqui já saturamos aí, certo? Então fez Deus, os dois grandes luminares. Então Deus exterior e o Deus interior conjugados. Porque o Deus exterior não exerce ação na natureza. É o Deus interior que opera. E fez Deus os dois grandes luminares. Então, Dá licença, o Deus interior, o que opera, você falou? o Deus quem opera é o Deus interior. Assim. Ele quem faz. É o que Jesus fala assim, vós sois deuses, né? Com essa capacidade de Porque demiurgo. o que gera a força criativa é a razão associada com o sentimento. É o que gera a força criativa. No âmago e no mundo. Então, as leis naturais que existem, tanto as físicas quanto as morais, nasceram do coração divino. E nós, os espíritos, somos uma dessas forças que se tornam conscientes um dia lá na frente. Certo? E vão, então, realizar a vontade de Deus. Aí, as constelações, galáxias, mundos, são os co-criadores em plano maior. Paulo não disse que Jesus fez o mundo? É a mais perfeita imagem de Deus, por quem Deus fez o mundo? Naquele livro A Caminho da Luz, né? Jesus estava na formação do... Ordenando. Sim, mas os primeiros que falaram foram Paulo e João. Paulo e João. João capítulo 1 e Paulo no Epístola aos Hebreus, primeiro capítulo. Certo? É a mais perfeita. Vamos pegar Hebreus aqui, ó. João também. Tem nada que... Hebreus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1, 1 a 3. E João, 3. no capítulo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Certo? Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, o luminar maior, estamos estudando aqui. Ó. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E mais à frente ele vai dizer, lá no versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Provavelmente ele está se referindo aqui ao episódio do Monte Tabor, quando Jesus se transfigurou, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Não é? Unigênito é gerado pela unidade, ou gerado uma única vez. Cada um de nós é gerado uma única vez. Somos individualidades únicas. Mas o unigênito, propriamente dito aqui, é aquele que se
transformou adotando a lei que nos faz elaborar no íntimo a unidade divina, que é o decálogo, unidade divina. Que em termos didáticos, o Paulo nos ensina que para nós gerarmos a unidade divina, é preciso 3 coisas, certo? Gravitar para a unidade divina e o fim da humanidade. Para atingir 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Então, para desenvolver a unidade divina no nosso íntimo, é preciso 3 coisas: praticar a justiça, o amor e observar a ciência. Isso significa adorar a Deus numa linguagem moderna. Uma linguagem para o século XXI. Agora, 3 coisas são contrárias. O quê? A ignorância, a injustiça e o ódio. O ódio. Por isso que na regeneração, qual a característica social marcante da regeneração? Perfeita equidade presida nas relações sociais. Porque a equidade é a justiça aplicada na sua quintessência. Equidade é além da justiça. Daí vem a felicidade, né? Que é o seu estado. Por isso que nos mundos regeneradores, a alma penitente encontra a calma e o repouso e acaba por se depurar. Porque não tem que preocupar com bala perdida, escola para o filho, salário baixo, Habitação como que eu vou despenca. comprar comida no mês que vem, habitação precária na beira do córrego. Regeneração não tem isso. Sinto muito para quem acha que regeneração é o que estamos vendo aí. Tem nada a ver com isso. O mais perto da regeneração que você tem na Terra em termos sociais é Dinamarca, Suécia. Pelo menos quem é entendido e raciocina pensa assim, entendeu? Como que alguém pode descansar, tendo que preocupar com... Você vai ter que largar a filha em casa para trabalhar porque teve o filho lá, o marido abandonou, fugiu de casa. Não é? Não é o que está escrito na questão 916? O que está lá? Vamos voltar lá? 916. Forte e fraco. Então, o forte será o amparo e não o opressor do fraco. Os homens, quando se houverem... Vamos voltar, vamos ler de novo? Porque essa pergunta aqui essa resposta aqui é muito interessante. Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal, para que, compreensível, se fizesse a necessidade de extirpar. Então, hoje aí a humanidade se vê a braço com o egoísmo absurdo e os vanguardeiros do progresso estão mostrando qual é o caminho para resolver. Precisa parar de desmatar, precisa parar de queimar, precisa parar de emitir carbono. Certo? Mas como não acontece, era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que compreensível se fizesse necessidade de extirpá-lo. Quando é que o homem vai cansar e vai extirpar o egoísmo? Pergunta que eu faço aqui. Onde é que nós vamos cansar e vamos resolver extirpar o egoísmo? Talvez tenha que acontecer coisa pior ainda. Talvez não foi suficiente. É o filho pródigo. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal, talvez não foi suficiente ainda. Provavelmente. Não está doendo o suficiente Certo? para levantar. Os espíritos não têm dito aí que a Terra vai ser devastada aqui na reunião de sexta-feira? Não tem dito?
Quem vai devastar? O homem que vai devastar. Está devastando. Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, quando é que vai despojar do egoísmo? Viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente. Olha a diferença disso para o mundo atual. Isso aqui é um diagnóstico de que nós estamos na complicação, né? Não estamos? Impelidos pelo sentimento mútuo de solidariedade. Então, o forte será o amparo e não o opressor do fraco. Então, a mãe que tem o filho lá, o marido abandonou, tem que trabalhar, o filho fica em casa. Não tem que ter uma política para proteger? O forte será o amparo e não o Estado. Tem que ser forte para parar o fraco. Porque se não tiver um Estado forte, um Estado que provendo essas coisas, nós vamos voltar para a idade do forte dominando o fraco, como era lá em Roma. Roma era assim. E era mais forte, ficava por cima da carne seca lá. Os mais egoístas, né, predominavam. Os espíritos, a revista Espírita fala que Júlio César era o mais egoísta de todos. Mas ainda se vê aqui, hoje, isso, esse ditado. Porque os países mais fortes também vão ter o mesmo componente da pessoa. Sim. É o coletivo dos indivíduos. Né? Sim. Então, os dois grandes luminares, né? Porque nós aqui estamos o luminar para irradiar a luz. Sol das almas, a luz é o verdadeiro alimento, certo? É o verdadeiro alimento, a luz. A luz que Jesus irradia, por exemplo, a luz divina, certo? A luz física produz o alimento perecível, o alimento necessário para a carne, para a matéria, né? Você come hoje, tem que comer amanhã de novo. É. Agora, a luz aqui imperecível, tem até um livro do Honório, né? Luz imperecível, que sacia para todo sempre. O espírito, então, ele entra numa esfera, numa dinâmica operacional de plenitude para todo sempre. Então, é o saneamento da complicação no mundo interior. A unidade divina instaurada. Um com o Pai. A harmonia com o determinismo divino. Consequentemente, a entrada no mesmo plano de felicidade. Um com o Pai. Comungar. Comungar com o pensamento divino. Por enquanto, nós comungamos com o pensamento dos espíritos que nos influenciam. Influenciam os espíritos em nossas vidas? Muito mais do que imaginar. De ordinário, são isso que nos dirigem. Então, nós comungamos com esses, por enquanto. Na pauta do quê? Dos desejos. Das emoções. Então, a nossa comunhão, por enquanto, é com esses. Estou tentando aqui, com muita dificuldade, estabelecer uma comunhão com os espíritos nobres. Mas a gente tem uma dificuldade. Onde que essa dificuldade se manifesta? Na disciplina, por exemplo, preparatória para uma reunião mediúnica, como a nossa, por exemplo. Então, quando a pessoa não consegue, por exemplo, pelo menos silenciar no momento que precede a reunião, isso revela o quê? Uma falta de disciplina. Uma incapacidade de comungar com os espíritos superiores, porque as diretrizes são dos espíritos superiores. Né? A diretriz não é da cabeça do coordenador, não. O coordenador, vou bolar uma diretriz aqui, vou enquadrar que é pessoal lá. Segundo o meu critério, não. Critério espiritual. Mas a gente tem dificuldade, não é? Quando a gente tem dificuldade, significa rebeldia. Rebeldia significa comungar com quem? Com os rebeldes do mundo espiritual. Então a gente se torna brecha
brecha para confusão, dificuldades. Por isso que a gente insiste com os amigos para... Passou lá daquele portão lá, a gente entrou numa... É um portal. A gente entra noutra esfera. Chegou lá no portão, entrou no templo. Desceu a escada, entrou aqui, é o que é o Santo dos Santos. O Santo dos Santos, na reunião mediúnica, tanto aqui quanto de cima. Então vamos compenetrar. Vamos compenetrar. Não é? Significa comungar com espiritualidade superior. Se a gente não comunga com a espiritualidade superior, nós vamos comungar com quem está ali fora aguardando sair da reunião. Não tem problema não, eu vou ficar ali esperando, daqui a pouco ele vai sair mesmo. Continuando depois. Aí continua depois a confusão no Zap, no Facebook, espalhando aquelas maravilhas, não é? Que tem acontecido. Então isso aqui é um programa para a vida, certo? Então vamos aproveitar a disciplina que nós temos aqui para... Certo? Sim. Para passar menos vergonha no mundo espiritual, que lá é mais difícil. Lá é mais difícil. Nós estamos falando aqui do Júlio César, né? Lá na Revista Espírita ele mesmo fala que ele passou por várias existências como escravo. Para corrigir, entendeu? Tem uma comunicação dele lá na Revista Espírita. Só procurar por Júlio César lá que vocês vão achar, né? Cada um daqueles volumes lá. Então, os dois grandes luminares. Né? Então, nós assimilamos essa luz que Jesus, né? Essa luz aí, o grande luminar, Jesus, e o subproduto dessa luz, quando a gente assimila, o subproduto é o amor. Porque é o subproduto da mais alta qualidade, certo? Aí nós vamos expirar o clima adequado no lar, certo? Bons pensamentos, bons sentimentos. Embora a gente tenha lá, dar uma rateada, né? Dar umas rateadas ao longo do dia, natural, evidentemente. Estamos em aperfeiçoamento. Mas aquelas complicações muito fortes não pode ser mais a tônica. Então, só de vez em quando. Não é, Margarida? Só de vez em quando. De vez em quando a gente dá diz o outro, espana a rosca, né, Luiz? Espana a rosca. Luminar maior, que é o nosso objetivo do futuro. Então é o luminar maior para radiar a luz legítima, geradora de vida abundante. E essa vida espiritual mais elevada, que nós podemos irradiar tranquilamente os pensamentos, as emoções que não vão ser problema para o próximo, como Jesus fazia. Vida abundante. Quando se vai tendo esse conhecimento, né? A gente vai dissipando aquele receio que a gente tem da morte, né? A morte. Hoje não tem mais. Uhum. Mas eu tinha. Eu não tenho esse receio aí não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Nem para quem não acredita em nada. Se não acredita em nada, vai temer o que vai temer o quê? Não vai desaparecer no nada, segundo a crença. Vai temer o quê, então? Tem medo para quê, né? Vai morrer, vai esquecer tudo, vai mergulhar no vazio absoluto. Segundo essas ideias, né? Esdrúxula, porque não existe vazio. Agora, os espíritos que são muito egoístas, muito autocentrados, não amam o próximo, fazem o bem, eles encontram um vazio, que é o que eles elaboraram, vocês estão entendendo? De vez em quando manifestam aqui. É o plano mental deles. É o plano mental deles.
que criou aquilo. É um vazio existencial. Ele acreditou no nada, não tenho nada, então eu vou viver para mim exclusivamente. Uma palavra no. Então ele encontra, quando desencarna, Ele encontra. Exatamente isso aí. Tem uma Certo. palavra no catolicismo, né? É limbo. Limbo. É o vazio, será? Não. Não sei. não, eles baniram o limbo, não existe limbo mais não. Maneiro, né? O Papa baixou um decreto lá que acabou com o limbo. Acho que era um. O livro é tipo purgatório. Pode rir não, vai, o Não, negócio é sério. era relacionado a crianças que nasciam, não eram batizadas, uma coisa assim, não era? Sim. Não. Era um pagãos. Acho que era, sim. É, são as teorias que os homens vão criando. Um sistema que é complexo, né? Distorcido. Como tiraram a reencarnação do contexto, Ficou difícil, né? aí foi o que deu para arrumar. Inferno, purgatório, céu. É boa. É boa. Tirou o tijolo fundamental da reencarnação do edifício, acabou com ele. Aí é só teoria, ideia mirabolante. Pedra de esquina. É a pedra da esquina. Ó, é um lugar para onde vão os mortos que não estão no céu, no inferno, nem no purgatório. É outro lugar. É, a palavra limbo vem do latim limbus, que significa margem, beira, borda. Fica na. Mas foi abolido. Na periferia. Baixaram o decreto lá que acabaram com o A limbo. ideia do limbo era de que as crianças que morriam sem serem batizadas É, iam no para lugar onde não catolicismo, né? sofriam, mas também não viviam em prazer. Mas não sofriam, mas também sofriam do mesmo jeito. Qual que é pior, né? É dureza, é dureza. Foi o Papa Bento XVI que decretou o fim do conceito do limbo. Ué, então é recente. É recente, ó. Até pouco tempo. É a mesma sensação de você ter uma pessoa que você gosta desaparecido. Aquela situação indecisa, né? Você fica num sofrimento eterno. Não tem O Espiritismo veio para restabelecer todas as coisas. É. Colocar tudo nos seus devidos lugares. E nós estamos estudando aqui o Espiritismo. Estudando o Gênesis aqui, o Gênesis é o arcabouço pelo qual estudamos Espiritismo. O Espiritismo que nos ajuda a entender de maneira extraordinária esse texto. E o nosso tempo está esgotado, nós vamos interromper na semana que vem, nós retomamos. Você sempre foi espírita?